Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Aleluia. Será que você pode erguer as suas mãos aos céus?
Adore a Ele, ao Rei que venceu, o Rei que vive para sempre. Aleluia! Seja exaltado! Aleluia! Aleluia! E vamos declarar juntos nesse momento. Aleluia! Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céu adoram teu nome, no nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Será que você pode erguer a sua voz essa manhã? Nós vamos declarar mais uma vez, com o teu poder. E nessa hora você vai com fé e você vai guerrear, porque há poder no nome de Jesus, amém? Vamos juntos. Aleluia. Com teu poder, cadeias se rompem, terra. Declare com fé. Aleluia. O nome de Jesus, Nome de Jesus é santo. santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, queremos te louvar por essa manhã tão abençoada, por esse dia maravilhoso. Ó Deus, muito obrigado por termos chegado até aqui na tua casa. Continua nos abençoando nessa manhã, continua falando ao nosso coração. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, abra sua Bíblia. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vamos ler do versículo 15 ao 17. Efésios capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Irmãos, podem sentar? Glória a Deus. Irmãos, eu queria nessa manhã refletir sobre o tempo. O tempo. Paulo aqui está falando que nós precisamos remir o tempo.
Ou seja, ele está dizendo que nós precisamos saber usar bem o nosso tempo. E ele até diz por quê. Porque os dias são maus. Essa questão de saber usar o tempo, irmãos, é muito importante. Porque quem nos deu o tempo foi Deus. O tempo pertence a Deus. O tempo não me pertence. Você sabia disso? Que o tempo não te pertence? Que o tempo que temos pertence a Deus? E se pertence a Ele, nós precisamos saber usá-lo bem. E quanta gente, irmão, não tem desperdiçando o tempo? É ou não é verdade? Desperdiçando o tempo. Tempo que não volta. Você sabia que o tempo não volta? O tempo, irmãos, ele passa e não volta. E o tempo desperdiçado é um tempo que nós não vamos ter mais à nossa disposição. Se até pudéssemos parar o tempo, mas não podemos. Tem alguém aqui que tem esse poder de parar o tempo? Levante a mão. Não tem. Só tem um, irmãos, que pode parar o tempo, atrasar o tempo ou adiantar o tempo, que é Deus. Amém? Mas nós, seres humanos, não temos esse poder. Se perdermos o tempo de fazer as coisas, esse tempo não volta mais. Por isso que a gente fala, o tempo não para. Quem já falou isso alguma vez na vida? O tempo não para. Ou então, o tempo não espera. O tempo não espera. E todos nós, irmãos, temos um tempo igual. Temos ou não temos? Quantas horas cada um de nós tem por dia? 24 horas. É igual para todos. Amém? E tem gente, irmãos, que em pouco tempo faz muito. E tem pessoas que com muito tempo faz pouco. Observemos Jesus. Jesus teve quanto tempo aqui na terra para exercer o ministério dele? 3 anos e meio. Jesus fez muito ou fez pouco? Irmãos, o que Jesus fez em 3 anos e meio, se a gente fizesse? Em 3 anos e meio, irmão, Jesus pregou, evangelizou, curou, libertou, salvou e ainda preparou 12 homens cheios do Espírito Santo e que continuaram a obra que ele iniciou. Amém? O tempo de Jesus ele aproveitou bem ou não? Hein? Interessante, irmãos, que Jesus não perdeu tempo fazendo coisas que não eram prioritários, que não era prioridade. E às vezes a gente perde tempo fazendo coisa que não é importante. Por isso Paulo diz, remi o tempo. Jesus não perdeu tempo. Aliás, Jesus não perdia tempo. Jesus, ele remia o tempo, porque os dias na época de Jesus, como hoje, são maus. Jesus estava sempre usando bem o tempo. E Deus pergunta, irmãos, para nós nessa manhã, estamos usando bem o nosso tempo? Você está usando bem o seu tempo? Irmãos, precisamos ter discernimento do tempo em que vivemos. Porque Jesus disse aos fariseus que eles sabiam quando ia chover. Eles olhavam para o céu e diziam, vai chover, ou não vai chover. Mas Jesus disse, agora vocês não estão sabendo discernir os sinais dos tempos. Ou seja, eles não estavam sabendo discernir, irmãos, os sinais que Deus estava dando para eles.
de que ali estava diante deles o Messias, o Filho de Deus. Então nós precisamos, irmãos, ter esse dom de discernir o tempo. Chegou o tempo, então eu vou fazer, amém? É tempo de fazer ou não é? Para que a gente não perca as oportunidades. E nós precisamos, irmãos, aproveitar as oportunidades. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, não é verdade? E você tem que saber aproveitar bem o seu tempo. Talvez agora seja o seu tempo, amém? É o tempo da igreja, irmãos. É o tempo de avançar. É o tempo de conquistar. É o tempo de semear e ao mesmo tempo de colher, amém? É tempo de avivamento espiritual. Glória a Jesus. O que é que você tem feito com o seu tempo? Irmãos, é interessante que quando Jesus foi visitar a casa de Lázaro, Maria observou que ela não ia ter muito tempo de estar com o mestre. E o que ela fez? Ela deixou tudo que ela tinha, os afazeres que ela tinha, e ela aproveitou bem o tempo. Já Marta, sem discernimento de tempo e de ocasião e de oportunidades, ela foi fazer uma coisa, irmãos, que ela poderia deixar para fazer depois. Foi ou não foi? E Jesus disse: olha, Marta, cuidado, porque Maria está escolhendo a melhor parte. Irmãos, a Bíblia não diz assim: buscai primeiro e as demais vão ser acrescentadas? Diz ou não diz? Diz. A Bíblia, irmãos, ela nos diz o seguinte: que nós devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E as demais coisas. Mas, irmãos, tem crentes se comportando como aquele homem rico da parábola que Jesus contou, o rico insensato. Qual era a insensatez do rico? Ele estava ganhando muito dinheiro com o seu campo, com os cereais, com a venda de alimentos. E o que é que ele planejou? Eu vou derrubar os meus celeiros que estão pequenos e vou construir outros maiores para que caiba a minha colheita. Eu tenho tanta colheita que esses celeiros pequenos não vão caber e eu vou construir maiores. E aí ele começou a fazer isso. E ele disse assim: e aí eu terei, tudo que eu quero, Aí eu poderei dizer: descansa, ó minha alma, porque você já tem tudo. E aí, irmãos, Deus entra na história. E aí aquele homem ouve uma voz dizendo: louco, hoje à noite vão te pedir a tua alma. Irmãos, olha que situação. Aquele homem estava usando todo o tempo que ele tinha, preocupado com o quê? Com os bens materiais. Ele corria atrás dos bens materiais, mas ele não se preocupava com a vida espiritual, irmãos. Ele deixou de investir na vida espiritual. E Deus está nos falando nessa manhã: use o seu tempo para investir na sua vida espiritual. Use o seu tempo para ler a Bíblia, amém? Use o seu tempo para orar, amém? Use o seu tempo para ir para a igreja, amém? Use o seu tempo para evangelizar, para falar de Jesus para as pessoas. Esse é o melhor tempo, é o melhor investimento que você pode fazer com o seu tempo.
Irmãos, é muito triste quando a gente olha para trás e percebe o seguinte, que o nosso tempo foi mal usado. E aí vem o arrependimento. Só que, como eu falei no início, tempo não se recupera. Tempo não se recupera. Não é verdade? Eu já ouvi muitas pessoas falarem assim, pessoas que se convertem já com uma certa idade. Pastor, assim, o que eu queria mais, o que eu sinto tristeza, é porque eu não aceitei Jesus antes. E agora eu vejo quanto tempo eu perdi na minha vida. Eu queria ter me convertido mais cedo. Eu queria ter me convertido quando jovem, porque eu perdi muito tempo, com coisas que... Agora, irmãos, o pior é quando é um crente que perde o tempo, porque o crente ele tem consciência do que é importante e do que não é, amém? Você tem consciência do que é importante e do que não é? Você está usando bem o seu tempo, como Jesus usou, como Paulo usou, irmãos. Apóstolo Paulo, ele usou bem o tempo que ele tinha. Ele era um missionário, pregou o evangelho. Aonde ele chegava, ele pregava o evangelho. Irmãos, essa questão do tempo, nós precisamos saber remir, até porque nós não sabemos quanto tempo ainda temos, amém? Quem sabe quanto tempo ainda tem aqui na terra? Levanta a mão. Ninguém sabe. Não é verdade? Ninguém sabe. Quanto tempo ainda lhe resta? E por não sabermos quanto tempo ainda temos que viver o dia de hoje como se fosse o último dia. Amém? Você vive assim? Como se hoje fosse o último? Tem que viver, irmãos. Tem que viver. Porque nós não sabemos quanto tempo ainda nos resta. E tem uma coisa também, nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar. Se Jesus voltar hoje, o tempo acaba agora, amém? Vai acabar agora. Jesus voltar hoje, voltar amanhã. Então nós não sabemos. Por isso, irmão, Jesus disse ao discípulo: olha, vocês estão dizendo que ainda faltam 3 meses para a ceifa. Tantos meses. Eu digo a vocês o seguinte: olhem, levantem os vossos olhos e vede que os campos já estão... Diga para quem está ao seu lado: os campos já estão brancos para a ceifa. Irmão, sabe uma pessoa que entende e que sabe que o tempo dele está curto? Sabe quem é essa pessoa? Satanás. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. É por isso que ele está fazendo essa arruaça toda no mundo, viu? Porque Satanás é arruaceiro, não é verdade? Ele faz arruaça. E ele, irmãos, está investindo tudo para destruir as pessoas. E o diabo quer fazer bagaceira, porque ele sabe que o tempo dele está o quê? Está perto. Ó, o tempo dele está perto. Está próximo de se acabar. Irmãos, se nós tivéssemos a mesma urgência que o diabo tem, eu acho que esse mundo já teria sido ganho para Jesus. Amém? Se nós tivéssemos a mesma diligência do ímpio, olha, esse mundo já estaria salvo. Amém? Já estaria salvo. Por isso, irmãos, Deus tem pressa. Diga para quem está ao seu lado: Deus tem pressa. E meus irmãos, e aí não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder com a gente mesmo, com lamúrias, reclamações, lamentações. O profeta Elias estava lá se lamentando na caverna. E qual era a lamentação dele? O que é que ele estava se queixando? Qual era a queixa dele? Eu estou sozinho,
não tem ninguém para me ajudar, estão querendo me matar, Jezabel está aí me ameaçando, eu sou um pobre profeta. Aí Deus, irmãos, apareceu para Elias e disse o que para Elias? Elias, o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, Elias, por que você está perdendo tempo? Elias, eu tenho muita coisa para você fazer, Elias. Diga para quem está ao seu lado, Deus tem muita coisa para a gente fazer. Elias, você precisa ungir o novo rei da Síria. Elias, você precisa ungir o novo rei de Israel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem muita coisa que nós precisamos fazer. E nós não podemos ficar, irmãos, perdendo tempo, nos lamuriando. Ó, irmãos, o que passou, passou, amém? Tem gente que fica se lamuriando do passado, o que aconteceu. Quem vai poder aqui mudar o passado? Você pode mudar o passado? Não, ninguém pode. Por isso que Paulo diz, prossigo, olhando para as coisas que estão na minha frente. Se lamuriando, irmãos. O diabo, irmão, gosta de nos distrair com coisas que não são importantes para a gente perder tempo. Tem crente que fica perdendo tempo com briga, discutindo, quem tem a razão. Irmão, não importa quem tem a razão, importa fazer a obra de Deus, vamos para frente. Amém? Diga para quem está ao céu, vamos para frente, irmão. Porque atrás vem gente. A fila anda, viu, irmão? A fila anda. E se nós não usarmos o nosso tempo, Deus vai levantar outro. Amém? Deus vai levantar outras pessoas. Se nós não soubermos remir o tempo, irmãos, e usar o tempo, a gente fica para trás, viu? A gente fica para trás. Porque Deus não vai ficar esperando, não. E Deus não espera ninguém. Amém? Deus, presta atenção, viu? Deus não espera ninguém. Deus não vai ficar esperando você, não. Lá no deserto, a ordem era o seguinte: quando a nuvem se mover, se movam com a nuvem, viu? Quem não for com a nuvem vai ficar para trás. Irmãos, e o que eu observo é que tem crente que ficou para trás. Infelizmente, tem crente que ficou para trás. Mas você não é daqueles que fica para trás, amém? Você é daqueles que vai acompanhando a nuvem, amém? E vai aproveitando as oportunidades que surgem e que o tempo está te dando. Então nós temos que saber isso, irmãos, que o tempo vai passar, Deus não nos espera, e não devemos perder tempo com aquilo que não é importante. Não devemos perder tempo, irmãos, com aquelas questões que não são principais. Às vezes a gente perde tempo, irmãos, com coisas que nós achamos que é importante, mas que não, na verdade não são, ou que poderiam esperar. Amém? Irmãos, o mundo, as pessoas aí fora estão sedentas de Deus. Estão sedentas de Deus. E a gente não pode perder tempo. Estão sedentas de Deus. Já aconteceu, irmãos, por 2 vezes, pessoas, eu pegar um aplicativo, uma vez eu peguei, agora recentemente, peguei um aplicativo com a senhora, e quando ela viu que eu era pastor, ela fez assim: pastor, ore por mim. Ela não é crente. Ore por mim. Aí ela me contou a situação dela, situação muito difícil, muito complicada. Veio aqui para a Bahia, assim, está sozinha, veio fugindo de uma situação da cidade onde ela mora, e ela veio para cá, tentar a vida aqui, e aí está no aplicativo. E eu fiquei até de ver uma igreja perto da casa onde ela mora, que ela não mora aqui no centro, ela mora longe aqui de Salvador. Mas ela pediu: pastor, ore por mim.
Irmãos, tem pessoas aí que estão urgentemente precisando ouvir uma palavra de salvação, amém? E quem é que vai pregar para essa pessoa? Hein? Deus? Ah, sim, eu, isso, você. Amém? Você vai pregar. E com relação à pregação, irmãos, Paulo disse a Timóteo: Timóteo, pregue a tempo e a fora de tempo. Amém? Prega a tempo e a fora de tempo. Irmãos, o semeador não perdeu tempo. Conhece a parábola do semeador? E o semeador saiu o quê? A semear. E ele começou a jogar a semente, irmãos. Ele passou por vários lugares, vários tipos de solo. Mas ele não ficou pensando: será que esse solo é bom ou não é? Diz lá a parábola que algumas sementes ele jogou na beira do caminho, a outra semente ele jogou num lugar que tinha muita pedra, a outra semente num lugar onde tinha muitas árvores espinhosas. Mas ele foi o quê? Irmãos, a gente não sabe qual é a semente que vai dar e a que não vai dar, amém? Porque, irmão, da onde se menos se espera, aí é que sai coisa boa, viu, irmão? Você sabe disso, né? De onde de menos se espera é que pode vir coisas maravilhosas na sua vida. Por isso, invista tempo na semeadura. É um tempo bem investido, viu, irmãos? Você semear. E hoje, irmãos, nós estamos numa época que praticamente a colheita está vindo junto com a semeadura. Amém? Porque, irmãos, o normal é você semear e esperar o quê? Algum tempo. Mas, irmãos, a coisa está tão urgente que está semeando hoje e daqui a algumas horas já tem a colheita. Amém? Está assim, viu, irmão? A situação está assim. É o desespero do povo aí fora. As pessoas estão desesperadas. E aí você fala de Jesus hoje e é igual aquele eunuco. Filipe começou a pregar. E eu creio, irmãos, que Filipe, quando estava pregando para o eunuco, ele pensava assim: eu vou semear. E o eunuco, quando chegar na terra dele, né, ele vai ouvir mais a palavra. E lá ele vai procurar uma igreja, vai para a igreja, lá nessa igreja ele vai ouvir o pastor pregando, e lá ele vai se converter. Irmãos, eu creio que Filipe tomou um susto, porque quando ele terminou de pregar sobre Isaías, o que é que o eunuco falou com ele? Sim, entendi tudo, eu quero agora ser batizado. Irmão, olha, já aconteceu isso com você? Você está evangelizando uma pessoa, quando você termina de falar, a pessoa assim: quero me batizar agora. Aí, irmãos, pela nossa incredulidade, a gente fala: você não entendeu direito o que eu falei. Deixa eu te explicar de novo. Você não pode se converter assim tão rápido, rapaz. Espera aí. Olha, irmãos, a gente está tão condicionado que uma pessoa não pode se converter na hora, que a gente fica até desconfiado. Mas sabe o que é que está acontecendo, irmãos? O Espírito Santo está agindo na terra. O Espírito Santo está agindo na terra. E eu creio, irmãos, que vai chegar um tempo em que a gente não vai precisar mais convidar o ímpio para vir para a igreja. Eles vão formar fila aí na porta das igrejas. Antes do porteiro abrir a porta da igreja, vai ter gente na fila. Não crente, esperando que a igreja abra. Amém? Você crê que vai chegar esse tempo? Amém? Porque, irmãos, Deus tem urgência. Deus tem urgência. Deus falou para Moisés: Moisés, por que você está esse tempo todo aí parado? Diga ao povo o quê? Marche. Deus estava incomodado, irmãos, com a inoperância do povo. O povo estava parado ali,
murmurando. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E meus irmãos, nós temos que fazer a vontade de Deus, para não sermos não prejudicados. Quando Deus mandou Abraão sair de Ur dos Caldeus e ir para Canaã, os irmãos sabiam que ele não foi direto para Canaã, que ele foi para Arã. Não, a gente não sabe, irmão, o que Abraão foi fazer em Arã, se era para ele sair de Ur dos Caldeus e ir direto para Canaã. Aí parou em Arã. Sabe o que aconteceu lá em Arã? O pai dele morreu. Olha, a Bíblia, irmão, não entra em detalhes, mas ela diz isso, que ele foi para Arã, de Arã é que ele foi para Canaã. Mas se a ordem de Deus tinha sido: saia da tua terra, do meio da tua, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que é que ele foi fazer em Arã? Pergunta para quem está ao seu lado: o que é que Abraão foi fazer em Arã? Quando eu chegar no céu eu vou perguntar: Abraão, rapaz, se Deus mandou você sair de Ur dos Caldeus e ir para... Por que você... Agora, aí tem um versículo lá. E o pai de Abraão morreu em Arã. Olha aí. Será que Deus não criou essa situação? Porque Abraão estava vacilando na ordem que Deus havia dado a ele? E será, irmãos, que não acontece isso com a gente? Quando Deus percebe que a gente está vacilando no tempo, aí ele apresenta uma situação para que você chegue e faça a vontade dele. Irmãos, será que não é o tempo? Deus está perguntando nessa manhã. Será que não é o tempo? Tenha discernimento. Tenha discernimento. Irmão, não podemos dormir com relação ao tempo. Temos que estar despertos espiritualmente, porque existe o sono que nos faz perder o tempo. E o diabo gosta de colocar crente dormindo. Você sabia que Satanás é babá? Ou aquela mãe que fica assim: dorme, neném. Ele pega muito crente, irmão, e bota para dormir. E não foi, irmãos, quando o povo estava dormindo, os donos da casa estavam dormindo, que o joio foi semeado no meio do trigo? Foi ou não foi? Conhece a história da parábola do joio e do trigo? Como é que o joio entrou, irmãos? Quando eles acordaram de manhã, o empregado perguntou: rapaz, que negócio é esse aqui na plantação? Não tinha só trigo? O dono da casa disse: tinha. E como é que o joio foi semeado? Quando foi que o joio foi semeado, irmãos? Quando todos estavam o quê? Dormindo. Irmãos, nós precisamos estar atentos para que o joio não seja semeado no nosso meio. Por isso a ordem: acorda, tu que dormes, e Cristo te levantará. Amém? Por que essa ordem, irmãos? Acorda. Efésios 5:4, né? Olha o que está escrito. Vamos ler. Desperta, né? Ó tu que dormes. Que sono é esse, irmãos? É sono físico? Não. É o sono espiritual. Levanta-te, ó. Levanta-te. Dentre os mortos. Mortos como? Fisicamente? Não. Mortos espirituais. E Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, ó tu que dormes. Olha, desperta, ó tu que dormes. Aqui, irmão, se trata do sono espiritual. O sono espiritual, aqueles que dormem. Aqueles que dormem. E dormir, irmãos, é perigoso. Dormir espiritualmente é perigoso. Porque, como eu falei, quando a gente dorme espiritualmente, o inimigo vem e semeia o joio.
Semeia o joio. Aquela história, irmãos, que está lá em Atos, quando Paulo estava pregando numa igreja, uma cidade, e a pregação demorou muito, se estendeu, e tinha um rapaz assistindo o culto, em cima de uma janela. A igreja estava tão cheia que o único lugar que ele encontrou, acho que foi isso. Quando eu chegar no céu, eu vou conversar com esse rapaz, saber porque é que ele sentou na janela. Mas eu sei que ele sentou numa janela. Só que o salão de culto, irmãos, eu acho que era parecido com o nosso em termos de altura. Aqui a gente, eu acho que está no terceiro andar da rua, com relação ao nível da rua, segundo ou terceiro andar. E aí ele ficou sentado na janela. Só que ele começou uma luta terrível, né? E quem sente sono sabe que é uma luta terrível, né? É uma luta terrível. Você, né, vai, acorda. Numa dessas, irmãos, que ele fechou os olhos, quando ele acordou, já estava no céu. Pastor, foi. Porque a Bíblia diz, irmãos, que quando Paulo desceu, quando o pessoal desceu para ver ele já estava o quê? Morto. Aí eu creio que a alma dele saiu rapidinho, já ia tudo. Mas aí Paulo orou e a alma dele voltou para o corpo. Amém? Por que essa história, irmãos, está contida na Bíblia? Só para contar que Paulo ressuscita mortos? O que vocês acham? Não. Né? Eu creio que essa história, irmãos, foi colocada lá no livro de Atos para nos ensinar lições espirituais. Amém? Olha o perigo de dormir, irmãos. Geralmente o que vem antes de uma queda espiritual, sabe o que é? É o sono. É aquele crente sonolento, que não lê mais a Bíblia, que não ora mais, né? Que não vai mais para a igreja. Aí ele começa o quê? A dormir espiritualmente. Irmãos, e para chegar à queda é o quê? É rápido. Porque caiu? Caiu porque estava dormindo. Mas você não vai dormir, amém? Você não é daqueles que dormem. Você é daqueles que está acordado. Você não vai dormir. Você não vai dormir. E meus irmãos, quando nós dormimos, quando a gente dorme, né, nós deixamos passar o tempo. Passa o tempo da semeadura, passa o tempo da colheita, e aí as pessoas estão se perdendo. E Deus fala que é tempo, né, da gente se dispor. Alguns não se dispõem, mas quando Deus falou com Josué, está lá em Josué capítulo 1, versículo 1 e 2, acho que esse texto está aí na tela, vamos ver. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Olha o que é que Deus fala para Josué: dispõe-te. Amanhã? Não, dispõe-te agora. Diga para quem está ao seu lado: é agora. Passa esse Jordão. Deus, semana que vem eu passo o Jordão. Deus, agora, né? Eu acho que está na hora de passar o Jordão, viu, irmão? Está na hora de passar o Jordão. Diga para quem está ao seu lado: está na hora talvez de passar o Jordão. Irmão, mas como é que vai passar o Jordão? Jordão é um rio muito fundo. Quem passa esse Jordão aí é difícil. Mas Deus está dizendo: é agora. É agora, irmão. O Jordão está segurando muita gente aí, viu? Muita gente que já devia ter passado, não passou, com medo do Jordão. Mas Deus está dizendo: tem que passar o Jordão, irmão. Você tem que passar o Jordão. Ou vai ficar o tempo todo desse lado do Jordão? Porque a terra prometida está do outro lado, amém? Para chegar na terra prometida tem que passar o Jordão. E aí? Vai passar ou não vai? Vai passar ou não vai? Você quer passar então? Quer chegar no Jordão? Quer chegar na terra prometida?
Tem que passar o Jordão. Interessante, irmãos, que passar o Jordão, Deus interviu. Porque, como eu falei, irmãos, o Jordão é um rio muito fundo. E haviam ali 3 milhões de pessoas, mulheres, crianças, bebês. Como passar o Jordão? Mas na hora que os pés dos sacerdotes tocavam o rio Jordão, né, o rio Jordão se abriu, amém? E o povo passou Deus vai operar um milagre. Na hora que você decidir passar o seu Jordão, eu não sei qual é o seu Jordão, mas na hora que você decidir passar o seu Jordão, Deus vai operar um milagre. Mas é hora de passar. Dispõe-te, irmãos. Dispõe-te. Deus está procurando pessoas dispostas. Amém? Dispostas. Na época de Ezequiel, irmãos, Deus estava precisando de intercessores. Pessoas que intercedessem. Pessoas que ficassem, né, na oração, na brecha. Olha o que Deus fala. Será que Deus encontrou pessoas assim? Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. Por que ele não encontrou nenhum, irmãos? Porque não houve pessoas que se dispusessem, que não entendiam que era o tempo de estar na brecha. É o tempo de você estar na brecha, talvez intercedendo, buscando ao Senhor. Talvez esse seja o tempo de orar mais, né? Interceder mais. E aí Deus vai te iluminar, Deus vai te esclarecer tudo, Deus vai dizer a vontade dele para você. Irmãos, o profeta Isaías, ele teve um momento do ministério dele que ele entendeu que era tempo de buscar e servir ao Senhor. E olha que ele já era até profeta, viu? Mas diz, o próprio Isaías fala o seguinte, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele diz assim, quando Deus disse, a quem, depois na visão que ele teve de Deus, Deus pergunta, a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Nós quem, pastor? Nós? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, amém? Quem há de ir por nós? Aí Isaías disse o quê? Eis-me aqui. Será, irmãos, que esse não é o tempo de você chegar e dizer, eis-me aqui? Amém? Até quando, irmãos, Deus vai ficar esperando a gente dizer, eis-me aqui, né? É agora, amém? Está na hora. Você tem que dizer, Senhor, eis-me aqui. Chegou o tempo de você dizer isso, irmãos. É tempo, irmãos, de se levantar. Tem crente aí que está no chão, mas abatido, desanimado. Não, irmãos, é tempo de levantar. Diga para quem está ao seu lado, é tempo de levantar, irmãos. Irmãos. Aquele coxo, irmão, na porta do templo, Pedro estava indo orar, a hora nona, né? E aquele coxo lá pedindo esmola, me dá uma esmolinha, por favor, me dá uma esmolinha, por favor. Aí Pedro disse, olha, nós não temos esmola. Eu acho que Pedro assim puxou, botou o bolso pelos avessos, só não tem nada. Não tem nada. A gente está aqui numa pindaíba braba. Estamos sendo perseguidos, não temos condições de mais trabalhar. Agora as ofertas deixaram de entrar. Não temos ouro nem prata. Mas temos uma coisa que você vai receber agora. Levanta, fica de pé e anda. Amém? É tempo de você levantar, meu irmão. É tempo de você levantar, sair dessa situação, né? É tempo de... Olha, irmãos, Davi ficou um tempo na cama, deitado, amuado,
cabelo todo desalinhado, porque ele estava com o filho doente. Mas, irmãos, o filho morreu. O que é que ele fez? Ficaram até com medo, de dar notícia para ele. Porque o servo de Davi pensava: rapaz, se o menino doente, Davi está aí todo desgrenhado, todo acabado, não come, o homem não come, o homem não muda roupa, o homem não se lava, o homem fica o tempo todo deitado, o homem fica o tempo todo chorando. Se a gente contar que o menino morreu, aí ninguém tinha coragem, irmãos, de contar. Só que ficou o cochicho, um empregado com o outro. Aí Davi perguntou: rapaz, vem cá, o menino morreu, foi? Aí disseram: o menino morreu. Irmãos, quando disseram isso, Davi entendeu o quê? Davi entendeu o quê? Que era o tempo de se levantar. O que ele fez? Tomou banho, se arrumou, pediu que preparassem para ele uma boa refeição. E os empregados ficaram até espantados. O que aconteceu com Davi? Olha, Deus está falando, é tempo de se levantar, irmãos. Tem um hino antigo, que diz assim: sai dessa... Como é o nome? É antigo, década de 80. Sai dessa derrota, dessa revolta, sai dessa... Uma vez eu tive que falar para uma irmã: minha irmã, o tempo de luto já acabou. Porque, irmãos, tinha morrido alguém da família dela e ela ainda ficava, e olha, e passa ano, e toda vez que eu encontrava com ela, irmão, o tempo de luto já passou. Diga para quem está ao seu lado: o tempo de luto já passou, irmãos. Irmãos, é tempo de se levantar, amém? Pastor, mas eu caí, foi um pecado. Deus está dizendo: é tempo de se levantar também, amém? Provérbios 24:16. Olha o que está escrito nesse texto: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Amém? É tempo de levantar, irmãos. Quem é que não erra? Quem é que não toma decisões erradas? Quem é que não pisa na bola? Todo mundo, amém? Todo mundo. Agora, irmão, não adianta ficar, se remoendo, aceitando até a acusação do diabo. Não, pequei, errei, mas olha eu aqui de volta. Diga assim: olha eu aqui de volta. Amém? Olha eu aqui de volta. Parece que tem uma música até que fala sobre isso, não? Eu aqui de volta. Amém? Você vai voltar ou não vai? Pergunta para quem está ao seu lado: você vai voltar ou não vai? Deus está chamando você de volta, meu irmão. Deus está chamando você de volta, amém? Glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Há uma promessa lá em Joel capítulo 2, versículo 25 a 27. Vamos ler, a gente já vai encerrar o culto. Encerrar a pregação, desculpa. Restituir-vos, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Amém? Promessa de Deus. Sabe por quê, irmãos? Eu creio que também é tempo de restituição. É tempo de restituição. Deus está prometendo aqui ao povo de Israel e a nós também, que é tempo de restituição. Chega um tempo, irmãos, que Deus até permite o gafanhoto, Deus permite, aquelas coisas, e a gente às vezes perde. É permissão, nada acontece sem a permissão de Deus. Mas, irmãos, chega uma hora que Deus assim dá ordens, dá ordens agora e diz assim: chega, agora vai ser tempo de restituição.
E Deus, irmãos, Ele sempre dá mais do que a gente perdeu, viu? Deus, Ele nunca devolve o que a gente perdeu. Ele dá mais do que a gente perdeu. Amém? Ele dá muito mais do que a gente perdeu. E aí eu creio que vai acontecer com você o que aconteceu com os israelitas quando voltaram do cativeiro. Salmo 126, versículo 1 a 3. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Tem até uma música que fala sobre isso, né? É como um sonho, é como... Então, olha a sua boca. Olha o que vai acontecer com você. Você que não dá muita risada, olha o que vai acontecer. Então a nossa boca encheu-se de riso. Amém? Tem um bom tempo que você não dá risada, né? Mas Deus está dizendo que vai fazer você sorrir. Eu não sei para quem é essa palavra, mas Deus está dizendo, vai fazer você sorrir novamente. E a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, olha, o seu vizinho vai dizer, o seu patrão vai dizer, os seus colegas de trabalho vão dizer, os seus inimigos vão dizer, olha, o Senhor fez coisas grandiosas por ele. Segura essa palavra aí, viu? Sim, coisas grandiosas. Aí você vai dizer para o ímpio, vai dizer para o seu colega de trabalho, sim, Deus fez coisas grandiosas por mim. Por isso, eu estou alegre. Amém? Deus quer palmas para Jesus. Deus vai restituir os tempos de alegria, viu? Deus vai trazer de volta os tempos de alegria. Fique de pé, vamos orar. Glória a Jesus. É chegado o tempo. Tem até uma música que diz: é tempo, o mestre está chamando a marchar. É tempo, irmão. É tempo de marchar, irmãos. É tempo de correr na presença do Espírito Santo. É tempo de novidade, amém? Diga para quem está ao seu lado, é tempo de novidade, irmãos. Eu acho que vem novidade por aí. A última vez que eu falei isso aqui, veio uma irmã depois e falou: ô pastor, o senhor falou, né? Estou grávida. Eu nem esperava, pastor. Pode ser essa novidade, mas tem outras também, viu, irmão? É tempo de novidade. Deus vai fazer algo novo. Amém? Feche os seus olhos. Eu não sei o que é, mas Deus sabe o que é. Essa palavra talvez tenha tocado no teu coração, e Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que é tempo. De que eu não sei, mas Ele te falou. Você sabe o que é. E Deus nos alertou nessa manhã para não perdermos tempo, para remirmos o tempo, porque os dias são maus. Mas Deus vai agir. Ele que é o dono do tempo. É Ele que é o dono do tempo. É Ele que fez o tempo. Uma coisa eu sei, que o teu tempo está chegando. Deus está falando isso nessa manhã. O teu tempo está chegando. Você que esperou por tanto tempo, Deus está dizendo: esse tempo que você esperou, Ele está chegando. É um tempo de Deus preparado para a sua vida. Esse tempo está chegando. Senhor Deus e Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor falou, Deus, que é o tempo para cada um de nós. Que tempo é esse? O Senhor sabe. Talvez para alguns aqui já seja o tempo, ó Deus, de semear e de colher. Tempo de passar, atravessar o Jordão. Ó Deus, tempo de conquistas novas.
tempo de se levantar, talvez para alguns, tempo de deixar de olhar para trás e prosseguir caminhando para o alvo, talvez tempo de fazer mudanças, sair de onde está e ir para outro local, não sei, Pai, mas o Senhor sabe de tudo. Talvez para alguns seja tempo de acordar do sono espiritual. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor está no controle de tudo. Talvez para outros, ó Pai, seja tempo de sair da caverna, que eles possam sair nessa manhã. Deus nos dá sabedoria e discernimento para usarmos bem o nosso tempo. Muito obrigado, ó Deus. Sabemos que o Senhor falou nessa manhã e vai continuar nos falando. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém? Palmas para Jesus. Glória a Deus.